O escritório estava em silêncio. Todos os funcionários estavam reunidos na sala de reuniões. O motivo? Um erro. Ou, pelo menos, era isso que o chefe acreditava. Na cabeceira da mesa estava Roberto Vasconcelos, empresário milionário, dono da empresa. Um homem rico, conhecido por ser exigente e frio. Na frente dele estava Ana, funcionária simples. Trabalhava ali há 11 anos. Nunca teve problemas. Nunca chegou atrasada. Nunca pediu aumento. Mas naquele dia, algo deu errado. Roberto segurava um relatório nas mãos. Quem foi responsável por esse envio errado para o cliente? Silêncio. Ana levantou a mão lentamente. Fui eu, senhor. Ele bateu o relatório na mesa. Você tem ideia do prejuízo? A sala ficou pesada. O contrato era de milhões. Ele continuou irritado. Você fez a empresa perder dinheiro. Ana tentou explicar. Eu revisei 2 vezes. Não importa. Ele interrompeu. O empresário rico estava furioso. Um erro desses é inadmissível. Silêncio esmagador. Depois de 11 anos, você comete um erro básico. Alguns colegas tentaram intervir. Senhor, talvez tenha sido falha do sistema. Mas Roberto não queria ouvir. Chega. Ele apontou para a porta. Você está demitida. A humilhação foi pública, crua. Todos na sala estavam olhando. Ana ficou imóvel por alguns segundos. Senhor, posso explicar? Não preciso de explicação. Ele respondeu frio. Pessoas como você são facilmente substituídas. A frase doeu em todos. Ela respirou fundo, pegou sua bolsa, mas antes de sair, disse algo que ninguém entendeu naquele momento. Tudo bem, silêncio. Só peço uma coisa. O quê? Perguntou Roberto impaciente. Ela respondeu calma. Me deixe terminar meu último turno hoje. Ele deu de ombros. Faça o que quiser. Ela assentiu e saiu da sala. Mas ninguém ali imaginava que o último gesto daquela funcionária humilhada faria o empresário milionário chorar diante de toda a empresa. Se você acha que essa história termina aqui, deixa o joinha agora, porque o que ela faria nas próximas horas vai deixar todo mundo em lágrimas. Ana voltou para sua mesa em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Alguns colegas estavam revoltados. Isso foi injusto, murmurou um deles. Foi humilhação, disse outro. Mas Ana não reclamou. Não discutiu, apenas sentou e começou a trabalhar, como sempre fez nos últimos 11 anos. Enquanto isso, na sala de vidro, Roberto continuava discutindo com diretores. Esse erro custou muito dinheiro. Ele estava irritado. O empresário milionário sempre teve uma obsessão: eficiência. Na cabeça dele, erro era sinal de fraqueza. Se não somos rígidos, a empresa perde milhões, disse ele. Um dos gerentes tentou argumentar. Talvez tenha sido falha do sistema. Não foi, respondeu Roberto. Foi incompetência. Do outro lado do escritório, Ana revisava arquivos antigos. Organizava pastas. Atualizava registros, como se estivesse preparando algo. Ninguém percebeu. Horas se passaram. O clima continuava pesado. Até que um colega se aproximou. Ana, você não precisa terminar o turno. Ela sorriu. Preciso sim. Por quê? Ela respondeu calmamente. Porque essa empresa mudou minha vida. Silêncio. Eu não quero sair deixando bagunça. A frase tocou alguns colegas, mas ninguém sabia que Ana estava fazendo algo mais. Algo que não era obrigação. Algo que ninguém pediu. Algo que faria toda a empresa perceber um erro enorme. Mas Roberto ainda não fazia ideia. Enquanto discutia prejuízos milionários, a verdade sobre aquele erro estava prestes a aparecer. Já era quase fim de expediente. O escritório estava mais silencioso. Alguns funcionários ainda comentavam a humilhação que Ana sofreu. Mas ela continuava trabalhando, concentrada, calma, revisando arquivos antigos. Foi então que ela abriu o sistema de envio de relatórios. O mesmo sistema que Roberto acusou de causar o erro. Ela começou a analisar o histórico, linha por linha, data por data, até que algo chamou a atenção, um acesso estranho, um login diferente. Ela franziu a testa.
Isso não faz sentido. Ela abriu o registro novamente. Confirmou. O envio que gerou o problema não partiu do computador dela. Partiu de outro terminal, mas foi registrado com o nome dela. Silêncio. Ela respirou fundo. Então foi isso. Alguém alterou o envio, ou o sistema falhou. Mas Ana já estava demitida, e não havia mais volta. Do outro lado do escritório, Roberto conversava com investidores. O prejuízo é grande, mas vamos compensar com novos contratos, disse ele. Transferimos parte dos valores via Pix ainda hoje. O empresário rico falava de milhões, como se fossem números simples. Enquanto isso, a funcionária humilhada descobria algo que poderia mudar tudo. Ela poderia entrar na sala agora, poderia provar que não errou, poderia exigir desculpas. Mas ela não fez isso. Apenas imprimiu os registros, guardou-o em uma pasta e continuou organizando o escritório. Porque Ana já havia decidido algo. Algo que ninguém imaginava. E que faria seu último gesto ser lembrado para sempre naquela empresa. Ana segurava a pasta com os registros. Ali estava a prova. O erro não tinha sido dela. O sistema havia registrado o envio com seu nome, mas o acesso partiu de outro computador. Ela poderia resolver aquilo facilmente. Bastava entrar na sala de reuniões, mostrar os documentos e provar que a humilhação que sofreu foi injusta. Qualquer pessoa faria isso. Qualquer pessoa tentaria recuperar o emprego. Mas Ana ficou parada por alguns segundos, pensando. Respirou fundo. Olhou ao redor do escritório. Aquele lugar fazia parte da vida dela há mais de uma década. Ali, ela viu colegas crescerem, projetos nascerem, crises serem superadas. Ela lembrou de quando entrou ali pela primeira vez, ainda jovem, sem experiência. Foi aquela empresa que deu a primeira oportunidade. Enquanto isso, na sala de vidro, Roberto continuava falando com investidores. O prejuízo foi grande, mas conseguimos reorganizar fluxo de dinheiro. Se necessário, renegociaremos empréstimo com o banco. Ele falava com frieza, como sempre. O empresário milionário estava acostumado a lidar com números, não com sentimentos. Ana fechou a pasta. Poderia confrontá-lo, poderia exigir desculpas diante de todos, mas decidiu fazer outra coisa. Algo inesperado. Algo que nenhum funcionário demitido faria. Ela começou a preparar um relatório final, um documento detalhado, com todos os problemas do sistema, todos os erros que poderiam gerar prejuízo, todas as falhas que poderiam custar milhões. Era o trabalho mais importante que ela já fez, e era o último, mas havia algo mais naquela pasta. Algo que mudaria completamente o rumo daquela história. Já passava das 7 da noite. Quase todos os funcionários tinham ido embora. Mas Ana continuava trabalhando, concentrada, determinada. Ela revisava cada detalhe do sistema, cada registro, cada linha de código. Enquanto isso, Roberto ainda estava no escritório. O empresário milionário estava em uma chamada com investidores internacionais. Já ajustamos o fluxo de dinheiro, dizia ele. Parte da operação foi reorganizada via Pix, então conseguimos evitar impacto maior. Ele parecia tranquilo, seguro, como sempre. Mas não sabia que algo estava prestes a mudar completamente. Do outro lado do escritório, Ana terminou o relatório. Era um documento enorme, com todas as falhas do sistema, todos os riscos futuros. E no final, ela anexou as provas. Os registros que mostravam que o erro não partiu dela. Foi o sistema que alterou o envio. A empresa havia demitido uma funcionária por um erro que não existiu. Ela poderia simplesmente deixar aquilo ali, ir embora, deixar a empresa descobrir sozinha. Mas não fez isso. Ela imprimiu tudo, organizou em uma pasta e escreveu um pequeno bilhete, simples, direto. Senhor Roberto, aqui estão as correções do sistema e a explicação do erro que aconteceu hoje. Ela fez uma pausa, pensou por alguns segundos e escreveu mais uma frase. A empresa não perdeu dinheiro por minha causa. Silêncio. Ela fechou a pasta. A funcionária humilhada poderia ter ido embora com raiva. Poderia ter exposto o chefe.
mas escolheu algo diferente. Deixou a pasta na mesa dele, apagou o computador, pegou sua bolsa e saiu do escritório pela última vez, sem olhar para trás. Mas quando Roberto encontrasse aquela pasta, o empresário rico entenderia o erro que cometeu, e o último gesto daquela funcionária faria todos no escritório ficarem em lágrimas. Já era tarde quando Roberto finalmente terminou a última reunião. O escritório estava quase vazio, luzes apagadas, apenas o silêncio da noite. Ele entrou em sua sala, sentou na cadeira, e então percebeu algo sobre a mesa, uma pasta. Simples, sem identificação chamativa, apenas um pequeno bilhete preso na frente. Ele franziu a testa, pegou o papel. Senhor Roberto, aqui estão as correções do sistema e a explicação do erro que aconteceu hoje. Ele abriu a pasta. Começou a ler, página após página, relatórios técnicos, análises, registros do sistema. O empresário milionário, acostumado a analisar números e relatórios de milhões em dinheiro, percebeu rapidamente que aquilo era extremamente detalhado, muito mais do que ele esperava. Ele virou outra página e outra, até que chegou nos registros finais, os logs do sistema, o acesso que gerou o envio errado. Ele olhou 2 vezes, depois 3, e então percebeu. O envio não saiu do computador de Ana. Saiu de outro terminal, um erro do sistema, ou falha interna, mas não dela. Silêncio esmagador. Ele voltou ao bilhete, leu novamente a última frase. A empresa não perdeu dinheiro por minha causa. A verdade caiu como um peso. Ele se levantou da cadeira. Não, o empresário rico, que horas antes falou sobre prejuízo, PIX, contratos e eficiência, percebeu algo brutal. Ele havia demitido uma funcionária inocente e, pior, ele a humilhou diante de toda a empresa. Mas havia mais. Dentro da pasta havia outro envelope, e quando ele abrisse aquilo, a culpa se tornaria ainda maior. Roberto ainda segurava a pasta. O escritório estava silencioso, pesado. Ele já tinha entendido que Ana não cometeu o erro, mas havia algo mais dentro da pasta. Um pequeno envelope branco, sem identificação. Ele abriu. Dentro havia apenas uma folha, escrita à mão. Era uma carta. Ele começou a ler. Senhor Roberto, eu poderia ter vindo até sua sala e mostrado tudo isso antes de ir embora. Ele parou por um segundo. A frase parecia direta demais. Ele continuou. Poderia ter provado que o erro não foi meu. Silêncio. Poderia ter pedido desculpas públicas depois da humilhação que aconteceu hoje. O empresário milionário sentiu o peso da palavra, humilhação. Ele lembrou da sala de reuniões, do relatório batendo na mesa, da frase cruel. Pessoas como você são facilmente substituídas. Ele voltou a ler. Mas eu preferi fazer outra coisa. A mão dele tremia levemente. Preferi corrigir o sistema para que a empresa não tenha prejuízo no futuro. Silêncio esmagador. Ele continuou. Essa empresa me deu minha primeira oportunidade. Eu aprendi muito aqui. Ele respirou fundo. A carta seguia. Eu não queria que meu último dia fosse marcado por raiva. Aquela frase atingiu forte, porque qualquer pessoa no lugar dela sairia revoltada. Mas Ana não. Ela saiu ajudando, mesmo depois da demissão, mesmo depois da humilhação pública. Mas ainda havia a última frase. E quando Roberto leu aquilo, o empresário rico sentiu algo que nunca tinha sentido em uma reunião de negócios. Roberto continuou lendo a carta. A sala estava completamente silenciosa. Parecia que o tempo tinha parado. A última parte estava escrita de forma simples, sem raiva, sem acusação, sem ataque. Eu sei que o senhor estava preocupado com a empresa. Ele respirou fundo. A empresa é grande, movimenta muito dinheiro, contratos, investimentos e responsabilidades. O empresário milionário sentiu um peso estranho no peito. Ela entendia a pressão dele, mesmo depois da humilhação. A carta continuava. Eu entendo que erros assustam. Silêncio. Mas às vezes, antes de julgar alguém, vale a pena ouvir. A frase foi como um espelho. Ele lembrava exatamente do momento. Ela tentou explicar, e ele não deixou.
Ele continuou lendo. Não guardo rancor. Ele franziu a testa. Como alguém poderia dizer isso depois do que aconteceu? A carta chegou à última linha. E aquela frase foi devastadora. Obrigado pelos 11 anos de aprendizado. Silêncio esmagador. Roberto baixou lentamente a carta. O empresário rico, que horas antes falou sobre prejuízos, PIX, contratos e eficiência, percebeu algo brutal. A funcionária que ele chamou de facilmente substituível acabou de salvar a empresa de futuros prejuízos e saiu sem reclamar, sem exigir desculpas, sem cobrar nada. O último gesto dela foi proteger a empresa, mesmo depois da demissão, mesmo depois da humilhação. Ele passou a mão no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, o homem acostumado a controlar milhões em dinheiro não sabia o que fazer. Mas ele sabia de uma coisa: precisava encontrar Ana. E precisava fazer isso imediatamente. Roberto pegou o celular imediatamente. Ligou para o RH. Vocês têm o endereço da Ana? Silêncio do outro lado. Sim, senhor. Mas ela já saiu da empresa. Eu sei disso, respondeu ele nervoso. Me passem o endereço agora. Minutos depois, ele já estava no carro, dirigindo pela cidade à noite. O empresário milionário, que normalmente passava o dia negociando contratos, enviando transferências via Pix e discutindo estratégias de dinheiro, agora estava focado em uma única coisa: encontrar Ana. Enquanto dirigia, a carta ecoava na mente dele. Antes de julgar alguém, vale a pena ouvir. Ele apertou o volante. Lembrou do momento da reunião, do relatório batendo na mesa, da frase cruel. Pessoas como você são facilmente substituídas. Agora aquela frase parecia monstruosa. Ele chegou ao endereço. Um prédio simples, nada parecido com os lugares luxuosos que ele frequentava. Ele subiu as escadas, bateu na porta. Uma senhora abriu. Boa noite. A Ana mora aqui? A mulher suspirou. Morava. Silêncio. O coração dele acelerou. Como assim? A senhora respondeu. Ela se mudou hoje à noite. O empresário rico sentiu o chão desaparecer. Mudou? Sim. Para onde? A mulher balançou a cabeça. Não sei. Silêncio esmagador. Ele chegou tarde. O homem que podia resolver quase tudo com dinheiro, contrato ou empréstimo, não conseguia resolver aquilo. Ele voltou para o carro, segurando a carta. Mas no dia seguinte, algo aconteceria dentro da empresa que ele jamais imaginou. Na manhã seguinte, Roberto chegou cedo à empresa, muito mais cedo que o normal. O escritório ainda estava vazio. Ele entrou na própria sala. A pasta ainda estava sobre a mesa. A carta também. Ele leu novamente. Cada palavra parecia ainda mais pesada. Pouco depois, os funcionários começaram a chegar. O clima ainda estava estranho por causa da humilhação que aconteceu no dia anterior. Alguns evitavam olhar para a sala do chefe, outros cochichavam, mas então algo inesperado aconteceu. Roberto enviou um e-mail para todos. Reunião geral em 15 minutos. Todos estranharam. Isso quase nunca acontecia. Quando a sala ficou cheia, ele entrou, sem o tom frio de sempre, sem postura arrogante, apenas segurando a pasta. Ele colocou os documentos sobre a mesa. Ontem eu cometi um erro. Silêncio absoluto. O empresário milionário, que sempre foi conhecido por exigir perfeição, nunca admitiu falhas publicamente. Eu demiti uma funcionária inocente. Os funcionários se entreolharam. O erro que acusamos não foi dela. Ele levantou os relatórios. Foi uma falha do sistema. Murmúrios começaram. E mesmo assim, ele respirou fundo. Eu a humilhei diante de todos vocês. A palavra ecoou na sala. Ele continuou. Depois da demissão, ela poderia ter simplesmente ido embora. Silêncio pesado. Mas ela ficou até o final do expediente. Ele abriu a pasta. Corrigiu o sistema. Identificou falhas que poderiam custar milhões em dinheiro para a empresa. Choque geral. E deixou tudo pronto para que a empresa não tivesse prejuízo no futuro. Os funcionários ficaram em silêncio. Esse foi o último gesto dela. Roberto levantou a carta. Mesmo depois da humilhação que sofreu,
Alguns funcionários já estavam emocionados, mas ainda havia algo que Roberto precisava fazer. Algo que não era sobre dinheiro, nem sobre negócios. Era sobre reconhecer um erro, e isso aconteceria diante de todos. A sala estava completamente silenciosa. Todos os funcionários olhavam para Roberto. O empresário milionário, conhecido por ser duro e exigente, parecia diferente, menos distante, mais humano. Ele segurava a carta com cuidado. Ontem eu disse que pessoas como ela eram facilmente substituídas. Silêncio pesado. Eu estava errado. A frase ecoou na sala. Pessoas como Ana não são substituíveis. Ele respirou fundo, porque não são apenas funcionárias. São pessoas que carregam valores que nenhuma empresa pode comprar com dinheiro. Alguns funcionários estavam visivelmente emocionados. Ele continuou. Ontem eu falei sobre prejuízo financeiro, sobre contratos, sobre valores que poderiam ser transferidos por Pix ou cobertos por um empréstimo. Ele levantou a carta. Mas existe algo que dinheiro nenhum compra. Silêncio. Caráter. A palavra ficou no ar. Ele abaixou o olhar por um segundo. E ontem eu causei uma grande humilhação a alguém que demonstrou mais caráter do que eu. Alguns funcionários estavam com lágrimas nos olhos. Ele continuou. Eu não sei onde Ana está. Não sei se vou conseguir encontrá-la. Silêncio. Mas se ela estiver ouvindo isso algum dia... Ele respirou fundo. Eu quero pedir perdão. A sala inteira ficou imóvel, porque aquele pedido não era apenas de um chefe, era de um homem que finalmente entendeu algo importante. Mas ainda faltava o fechamento dessa história, a lição que ficaria para sempre naquela empresa. Meses se passaram. A empresa continuou funcionando. Projetos cresceram. Contratos foram assinados. O empresário milionário continuava lidando com milhões em dinheiro, negociações via Pix e novos empréstimos para expandir a companhia. Mas algo havia mudado dentro daquele escritório. Muito. O nome de Ana virou quase uma lembrança silenciosa entre os funcionários. Um exemplo, um símbolo. Certo dia, um novo funcionário perguntou: quem era a Ana? E um colega respondeu: a pessoa que mostrou para todos nós o que significa caráter. Depois daquele episódio, Roberto mudou várias coisas na empresa. Criou uma nova política. Nenhum funcionário seria julgado ou demitido sem investigação completa. Nenhum erro seria tratado com humilhação pública. E, acima de tudo, todos teriam direito de explicar. No corredor principal da empresa, Roberto colocou um pequeno quadro, simples, sem luxo, com apenas uma frase escrita, uma frase retirada da carta de Ana. Antes de julgar alguém, vale a pena ouvir. Era um lembrete diário, para ele, para todos. Porque naquele dia, ele aprendeu algo que nenhuma escola de negócios ensina. Ser rico não significa ser grande. Grande é quem trata os outros com dignidade, mesmo quando erra. Se essa história te fez refletir sobre respeito, humildade e caráter, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma história como essa. Aqui a gente fala de riqueza, humilhação, erros e redenção, mas principalmente de pessoas que deixam lições inesquecíveis.